Muita gente tem a ideia de processamento de nuvem igual aquela ideia que nós tínhamos no passado, uma ideia que a Microsoft cultivou, mas não conseguiu implementar, que é uma ideia muito boa, infelizmente, né? E não estou dizendo com grande pesar isso. Infelizmente não foi válida, mas era uma ideia muito boa. Talvez aí a ideia de fazer as coisas não se esbarrou muito com os tipos de conexão e isso pode ter prejudicado aí o andamento. Muita gente tem a ideia de processamento em nuvem como se fosse uma divisão por conta dessa ideia do passado da nuvem de Azure, né? Nós mesmos fizemos vídeos sobre isso porque a ideia era essa, era dividir, você pegar e principalmente em jogos multiplayer, você ajudar e apoiar a GPU fazendo cálculos online, porque tudo que a GPU faz é resultante de um ponto flutuante de um cálculo. Como o servidor do multiplayer tem parte da lógica do negócio, ele poderia, por lá, gerar a lógica e devolver, junto com as coordenadas do mapa, várias coisas da renderização para que impedisse da GPU calcular, então ela recepcionaria aquilo e já colocaria a produção. Isso seria a divisão do processamento em nuvem, que acabou, infelizmente, não ocorrendo aí, acredito, por problemas de conexões, certo? Mas o processamento em nuvem pode ajudar, não nesse tipo de processamento, divisão de pedaços, né, divisão de tarefas, mas no processamento em nuvem de inteligência artificial. O processamento em nuvem de inteligência artificial nada mais, nada menos do que é uma farm com vários computadores conectados em redes neurais, formando o famoso Deep Learning, tá? Fazendo o treinamento de um jogo, como é feito em DLSS, você consegue trazer resultados para dentro do jogo de um compilado já pré-treinado para auxiliar. É a mesma ideia da nuvem, só que ele não é online. Você processa essa informação, treina o jogo e essa informação vem junto com o jogo, tá? Ou em um update, mas ele vem junto com o jogo. Provavelmente a nova geração vai vir com patch. É a geração da patifaria. E dito isso, nós sim teremos um processamento em nuvem ajudando. Um processamento em nuvem responsável pelo treinamento de Deep Learning em redes neurais convolucionais em várias eras para conseguir entregar esse treinamento pronto, tá? Sim, os consoles teriam a capacidade de fazer isso. O único declarado até o momento que tem essa capacidade, não que tenha capacidade, mas que tem a solução, é o Xbox por conta do DirectML. No PlayStation não tem nada anunciado, não tem nada declarado pela própria Sony. No entanto, como eu já disse aqui, existem tecnologias chamada Radeon ML, que é uma tecnologia da AMD, que ainda também não possui jogos nem para o PC com essa tecnologia, mas poderia ser um alicerce para o trabalho de treinamento de redes convolucionais neurais dentro do PlayStation 5, certo? Mas, como eu disse, isso não é oficial, eu que estou falando. Então, não criem aí ilusões de que vai ter também. No lado do Xbox, a própria Microsoft colocou isso na tabela de especificações do console. Ainda assim, nenhum jogo que possua tal tecnologia implementada, certo? Eu já mostrei um vídeo aqui no canal sobre essa questão da rede usando DirectML. Eu baixei o SDK, que é público na parte de desenvolvedores para PC, e eu consegui aí utilizar o treinamento da Microsoft de uma resolução de 560p subindo para 4K, usando super resolução por Machine Learning, né? Então, quer dizer, cara, eu acho que sim, existe capacidade de diminuir o peso do Ray Tracing. Outra coisa também que a gente consegue colocar em pauta é que o Ray Tracing em si está sendo muito mal utilizado no momento. Essa é a grande verdade, infelizmente. A gente viu aí na Tech Demo, que eu até mostrei aí que eu tô chamando de Tech Demo, cara, porque não é uma demo. A demo é um pedaço do jogo, aquilo não é um pedaço do jogo. É a Tech Demo do Resident Evil Village, que tem lá no PlayStation 5, que possui Ray Tracing. E ali a gente vê níveis de Ray Tracing bem mais sucintos. E você não vê o nível de Ray Tracing mais sucinto por questão da capacidade do console. Pode ter sido até essa decisão, mas a questão do Ray Tracing, que o Ray Tracing, o problema de tecnologias que vendem as coisas é que a última pessoa a tocar nela é realmente a pessoa que vai fazer acontecer. Quem é que vai utilizar Ray Tracing de verdade? É o Jensen, o CEO da NVIDIA? É a Lisa Su, da AMD? É o Phil Spencer, da Microsoft?
É o Koshiro, algumas coisas lá da Sony, esqueci o nome do japonesinho lá. Tá? É eles que vão usar Ray Tracing? Ah, é o Mark Cerner, é o Jason Ronald, é os especialistas técnicos da Radeon, da Nvidia, são eles que vão usar? É o Tim Sweeney da Epic Games, é eles que vão usar? Não. Todo mundo que tá falando de Ray Tracing, tá prometendo Ray Tracing, tá querendo mostrar Ray Tracing, tá vendendo Ray Tracing, não é eles que vão usar. Ah, Gotti, é o desenvolvedor. Não! É o desenvolvedor, mas antes do desenvolvedor tem uma pessoa que tem que decidir onde, como e por que vai utilizar Ray Tracing. E é uma pessoa que está fora dessa propaganda toda. Diretor de arte. Ray Tracing é uma tecnologia como temporal anti-aliasing, como resolução dinâmica, como várias outras tecnologias. Só que resolução dinâmica é da equipe de otimização. Temporal anti-aliasing é melhoria para a visualização do jogo. Ray Tracing está focado direto na ambientação do jogo. Está focado direto na condução de arte do jogo, de como ele vai ser disponibilizado e para que vai ser utilizado. Ray Tracing não é só reflexos, como eu já disse. Ray Tracing é reflexos, pode ser colocado na iluminação global, pode ser colocado na oclusão de ambiente, porque a sombra é tão dinâmica quanto a luz. Isso quer dizer o quê, cara? Quando a gente parte para esse princípio, a necessidade de Ray Tracing não deve ser tomada para vender um jogo, para hypar um jogo, para colocar um jogo em destaque em relação ao outro, para mostrar que o jogo é next gen, para mostrar que o jogo tem tecnologias incríveis. A natureza do Ray Tracing tem que ser aplicada na direção de arte, na ambientação do jogo. Eu posso colocar apostas tão refletivas como a vida real. Por quê? Em qual momento do jogo eu vou fazer isso? Para que eu quero colocar espelhos a toda hora? Na vida, se a gente está criando tecnologias para simular a vida real, na vida real todos os prédios do mundo são feitos de vidros espelhados? O reflexo é constante em todo local? A utilização de Ray Tracing, por exemplo, numa iluminação global, no mundo aberto, ou de um jogo que tem um ambiente externo, é muito mais rico, por exemplo. Então, é uma decisão de direção de arte, tá? E em Resident Evil Village, naquele demo, eu consegui visualizar isso. Existe Ray Tracing ali, mas não feito a níveis desproporcionais, porque colocar Ray Tracing ali num puro reflexo maldito seria desproporcional, né? Aquele hall daquele castelo, daquela demo, claramente foi desenvolvido artisticamente, claramente isso daí o ambiente daquele castelo e tudo mais, ele é basicamente uma reprodução artística meio vitoriana, né? Com uma mistura de Conde Drácula, e você pode ver que toda a superfície ali, por mais bonita que seja, por mais refletiva que fosse, ela tem uma certa superfície porosa, causada pelos efeitos do tempo, do pó. O chão não é uma lâmina, ninguém passou uma enceradeira. A gente tá falando de uma mansão, entre aspas, mal assombrada, que tem bruxas, cadáveres e o diabo a quatro, né? Então a gente tá falando de uma atmosfera, de uma grande residência rica que foi esquecida e abandonada pelo tempo. Isso dá o quê? Dá sujeira. Não dá para refletir na sujeira, né? Então os níveis de Ray Tracing que foram colocados, a gente pode colocar que já é um dos primeiros pontos que são artísticos, né? A gente está começando a ter essa entrada, né, das tecnologias novas feita da maneira certa, né? Então eu acho que o que vai ajudar o Ray Tracing, só voltando à pergunta, agora sim, essas tecnologias como o DirectML no Xbox e uma possível API proprietária da Sony, o uso de RadioML, caso ela utilize isso, pode apoiar muito a utilização do Ray Tracing. Mas o Ray Tracing também ele vai ser apoiado quando todo esse marketing dele sumir e passar na mão de quem realmente deve ser, o diretor artístico que decide onde vai colocar. Um exemplo de Ray Tracing feito para vender é Watch Dogs Legion, né? Cara, Londres é uma poça atrás da outra. A gente pode até ver que eles estão tirando. Ray Tracing é feito, rastreio de raio de luz é feito para trazer mais realidade para o jogo. Eles estão custando a realidade física em prol da realidade visual. Vai lá no seu Watch Dogs, nas RTX, ou na RX, ou no seu PS5, no seu Xbox Series S ou X, liga lá, pisa numa poça e vê o que acontece. Nada. Não existe simulação física na poça. Quando você pisa, a água não se mexe.
Ou seja, estão trocando uma realidade por outra só porque a realidade Ray Tracing vende mais. Quando a gente sair dessa fase do Ray Tracing vendível, a gente vai começar a ter experiências realmente mais sólidas do lado de performance, mais bonitas e atraentes do lado de implementação. E aí vai chegar uma hora que você vai estar jogando no Ray Tracing e isso nem vai fazer diferença. Porque nessa hora quer dizer que o jogo chegou no item, usou a tecnologia para o propósito correto. Que é o quê? A definição de realidade ou não realidade no ponto determinado pelo diretor artístico. Faz sentido ter Ray Tracing em todos os locais? Sim ou não, quem decide isso é claramente eles. Agora a gente está passando por todo aquele momento de marketing, de vendas de jogos e tudo mais. Já falei aqui, falar de novo, vocês viram, né? Não sei se vocês acompanharam a conferência da Nvidia lá na CES 2021. Eles estavam mostrando o Ray Tracing em jogo plataforma 2D. Qual a necessidade de aumentar o realismo de sistema de iluminação em um jogo de ambientação de plataforma 2D? Se a gente começar a achar que isso é necessário, então a gente vai começar a cobrar gráfico realista em jogo competitivo, né? Aí a gente começa a chegar próximo do absurdo. Cada tecnologia, por melhor que seja, ela tem que ser usada, ela não se usa em todos os lugares, a toda hora, a todo momento, né? A gente não precisa fazer inteligência artificial para tudo. A gente precisa fazer inteligência artificial para os jogos pesados. A gente precisa usar o Ray Tracing quando nós temos uma concepção de arte que traz ele mais realista, né? Então eu acho que tudo isso vai começar a dar uma melhorada em relação a isso. Eu acho que mais para frente, quando sair esse marketing de cima e a tecnologia for usada pelos profissionais que têm que usar a tecnologia, a coisa começa a progredir. A gente já está tendo aí avanços.